Amado e querido Pai, graças damos ao Senhor por mais um dia de vida, mais uma semana que nós iniciamos neste dia, e mais também o dia do Senhor, mais um dia em que nos dedicamos individualmente como igreja a estarmos juntos e adorarmos ao Senhor, estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por este privilégio. Obrigado pela presença do Senhor em nossa vida, nossa família, nossa igreja. Obrigado por estar conosco neste momento aqui. Queremos, Deus, fazer todas as coisas para a Tua glória. E neste momento, Pai, no momento que estudamos a Tua Palavra, nós pedimos que, em nome de Jesus, Senhor, capacite a todos nós, de tal maneira que o aprendizado, o testemunho, o desejo, Deus, de crescer, isso, Senhor, possa glorificar o Teu santo nome. Seja conosco, Senhor, que estamos aqui, com aqueles que já estão por entrar. Nós queremos pedir a Tua bênção por esta aula, pela aula da minha esposa, e pedir, Deus, que o Senhor nos auxilie nessa questão da escola bíblica, como melhor fazer para glorificar ao Senhor. Assim pedimos a Tua bênção e fala conosco neste texto que estaremos estudando nesta manhã, um texto conhecido, um texto já muitas vezes por nós decorado, mas nós pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que nos maravilhemos mais uma vez com a Tua lei. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá continuar nossa saga no Sermão do Monte, lendo Mateus 6, 19 em diante. Vamos falar daquela passagem dos tesouros, né? Os valores do reino. Mateus 6, 19 em diante. Vamos ver até onde nós conseguimos chegar. Vou ler o 19 até o 21, tá? Primeira etapa. Mateus 6, 19 ao 21. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como eu falei, é um texto por nós conhecido, o que a gente vai seguir daqui a pouco, mas a ênfase que eu queria dar aqui, nesse texto, nós temos estudado o Sermão do Monte, ele vai usar 3 metáforas, né? Jesus vai colocar 3 metáforas para nós, que vai nos desafiar cada vez mais a uma lealdade, né? Aos valores do reino. Quais são os valores do reino? Nós temos falado bastante sobre o reino desde o início lá das bem-aventuranças e outros textos que lemos, né? E aí, o que o Senhor vai desafiar um pouco mais aqui, nessas 3 metáforas que ele vai falar, do 19 até o 24, né, sobre essa nossa lealdade a esses valores. Esse texto que nós agora lemos, né, não acumuleis para vós outros tesouros, tal, nós conhecemos.
E a gente sempre usa, ou pelo menos a maioria usa, né, para falar sobre até uma questão de dinheiro, né, de investir no reino, usando a parte, quando fala de tesouro, a gente usa a ideia ou a interpretação de que os nossos bens, né, então fala que os nossos bens podem ser roubados, os nossos bens podem sofrer problema da traça e da ferrugem. Na verdade, entendemos assim, né, de que o que Jesus está nos ensinando aqui, ele está se referindo a qualquer coisa que seja perecível, né? Ou até que se perca de alguma maneira, né? Qualquer coisa que seja perecível, né? Ou qualquer coisa que nós possamos perder. No contexto da época, poderia ser até uma questão da própria agricultura, né? Eles juntavam em celeiros ou coisa do gênero, né? Então, a ideia talvez seja aí, quando Jesus falou, né, de uma lavoura com os produtos, com as provisões, né? Isso poderia ser corroída, poderia deteriorar, mas que também envolve a própria realidade dos bens materiais, né? Dos tesouros, né? De coisas que a gente pode acumular aqui nessa terra. E Jesus faz um contraste e diz que os seguidores dele, ao contrário, devem acumular para si tesouros no céu, né? Aí é o contrário, onde a traça, a ferrugem não consomem, os ladrões não invadem nem roubam, né? E o que seriam esses tesouros, né? Esses tesouros são realmente coisas aprovadas pelo Senhor, né? São resultantes da aprovação divina e que serão graciosamente concedidas aos discípulos na consumação do reino. O Senhor não diz exatamente quais seriam esses tesouros, mas ele fala que era para nós deveríamos juntar tesouros no céu. E se nós pudéssemos imaginar um pouco, né? E na verdade uma imaginação ou pensar naquilo que outros textos nos explicam. Há outras passagens bíblicas que nos falam também de metáforas, né? Para nós pensarmos, e essas metáforas em outras passagens nos falam de coisas que a gente muitas vezes nem consegue conceber, né? Por outro lado, há passagens bíblicas, né, que nos mostram, né, aquilo que a gente vai usufruir lá na frente. Então, há passagens nas Escrituras que falam daquilo que lá no futuro nós estaremos desfrutando, né, de um amor puro, né, de um modo de vida absolutamente sem pecado, de um trabalho e uma responsabilidade sem cansaço, sem fadiga, né, no reino, de emoções sem tristeza, sem lágrima, uma adoração sem nenhum tipo de restrição, e o melhor de todas essas coisas, né, a própria presença de Deus de forma absoluta e restrita e pessoal. Estes tesouros, né, eles não podem ser roubados e nem vão sofrer qualquer tipo de corrosão. Tá? É importante nós lembrarmos, né, destacarmos entre nós aqui, de que quando o Senhor fala não acumuleis tesouros na terra, né, ele não está condenando qualquer tipo de riqueza,
né? Não está condenando qualquer tipo, se fosse no caso lá do contexto da época, qualquer tipo de ajuntamento de coisa de agricultura, de celeiros, ele não está condenando isso, e no nosso contexto aqui de hoje, não está proibindo a riqueza, né? É óbvio para nós que o que o Senhor está condenando, né, é o amor ao dinheiro, que a própria Escritura, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, nos fala que o problema é o amor ao dinheiro. Eu acho que isso é claro entre nós, né? O problema não é o dinheiro. Todos nós aqui precisamos dele, né, para viver, para sobreviver. Mas a Bíblia, em toda a sua extensão, né, ela condena o amor ao dinheiro, né? Então, o que o Senhor Jesus aqui nos proíbe é de fazer com que simples porque eu bens... estou grande lá em cima e os outros até o pastor. Irmã Marta, se a senhora conversar, a gente ouve a sua voz. A senhora não está no mudo. Eu vou colocar. Não estou no mudo. Não. Coloquei. Eu coloquei ela no mudo. Você colocou? Pronto. Agora a senhora já foi mutada, irmã Marta. Fica tranquila, pode falar com o Nelson. Então, o Jesus nos proíbe de fazer de simples bens materiais o nosso tesouro, de nós acumularmos coisas como se eles tivessem uma importância suprema. Eu acho que isso está claro entre nós, né? Nós já estudamos um pouco a respeito disso. Creio que não há esse tipo de, talvez, dúvida entre nós, tá bom? Né? Então, só enfatizando, Jesus não condena todo tipo de riqueza. Ele condena o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, e fazer com que os bens que nós temos tivessem uma importância suprema na nossa vida, e a gente vive para alcançar estas coisas, tá? Então, isso é bem claro para nós, né? Porque isso é um risco que nós corremos. Eu acho que todos nós aqui corremos um pouco disso, esse risco de correr atrás daquilo que o mundo corre atrás. Tá? Embora nós precisemos, tanto quanto o mundo, dessa realidade de dinheiro, de valores, de bens, tá bom? Mas o que o Senhor aqui, conhecendo o nosso coração, o coração do ser humano, ele proíbe, ele condena, ele alerta para que nós não façamos dessa maneira. Eclesiastes, né, nos ajuda bastante nessa ideia, né? Ele fala, vocês conhecem, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e tem um autor que ele usa a ideia, não sei se vocês já leram a respeito, de que essa expressão, essa palavra vaidade, não deve apenas ser entendida com o significado de inútil, né, de bobagem, né? Vaidade, vaidade, tudo é inútil. Mas ele coloca uma ideia, né, de que essa palavra, ou este conceito dentro do livro de Eclesiastes é de que essas coisas, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Que essas coisas são transitórias, né? Elas são vaidade no sentido de que elas não duram, elas são passageiras. Então, não é que elas sejam inúteis, mas elas são passageiras, elas são transitórias. E aí fica um pouco mais fácil de entender, ou pelo menos de compreender aquilo que, por exemplo, né, a Eclesiastes está dizendo, né, e outros textos aqui, né? Então, quando o Senhor coloca, olha, não acumuleis tesouros no céu, na terra, perdão, não é porque eles são inúteis, porque todos nós
precisamos, é útil para nós. O dinheiro é útil, né? A casa, tudo que nós temos, né, são úteis para nós. Mas o que o Senhor está dizendo, linkando aí com Eclesiastes, é de que essas coisas, né, embora úteis, né, o nosso coração não pode estar nelas, né, amá-las de tal maneira. Por quê? Porque elas são passageiras, elas são transitórias, né? Tá? Então, existe nessas coisas, no dinheiro, nos bens e qualquer outra coisa, qualquer outro valor deste mundo, tá? Existe a transitoriedade, né? A temporariedade. Então, elas passam. E nós sabemos que passam. Vocês já ouviram aquela expressão, né, que quando eu morrer, quando nós morrermos, o que a gente vai levar deste mundo? Exatamente nada. Tá? Então, essas coisas são efêmeras, tá? São transitórias. Tá bom? Então, mesmo que os ladrões, né, a ferrugem, possam atacar os nossos bens enquanto nós vivemos, e todos nós corremos esse risco, né? É vaidade, acumular e colocar o coração nestas coisas que vão durar apenas um período, vão durar apenas um tempo. Tá? Então, acho que é legal a gente encarar essas coisas por este aspecto da transitoriedade, né? Que passam. E aí, quando nós entendemos assim, ainda que a gente tenha, ainda que a gente lute por alcançar, né? O nosso coração não está ali, porque eu sei que quando eu alcançar, eu vou tê-la por um tempo. Depois ela vai passar, né? E ela vai se desfazer, não é verdade? Tá? Então, é assim que acontece com estas coisas, tá bom? Importante lembrar também, né, de que está implícito para nós aqui o que Jesus coloca, né? O Senhor não coloca nesse texto aqui literalmente, mas nós podemos pressupor, né, de que o Senhor está dizendo, e nós cremos assim, nas recompensas celestiais, porque ele fala de tesouros no céu, né? E só quem anda pela fé, só quem tem fé e reconhece aquilo que está na palavra e confia naquilo que está na palavra. Tá? Isso é uma questão de fé, né? Como toda a nossa vida. Tá? Mas o Senhor coloca, né? Olha, não ajunte tesouros na terra, ajunte no céu. Então, se ele está falando que é no céu, né, é porque esses tesouros serão como uma espécie de recompensa. Né? O autor de Hebreus fala sobre isso, né? Fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então, se eu sou um discípulo comprometido verdadeiramente com os valores do reino de Deus, é pela fé que eu creio que os valores que Deus estabeleceu são mais importantes que os valores desta terra. E aí nós temos que andar pela fé, como qualquer outra realidade em nossa vida. Tá? Essa questão do dinheiro, né, dos bens, né, não é diferente de tantas outras coisas. Tá? Mas eu preciso crer nisso. O Senhor vai falar um pouquinho na frente, a partir do versículo 25, né, quando ele vai falar de provisão, de necessidade, né, de suprimento na nossa vida, ele está dentro da mesma toada. Né? O Senhor está dentro da mesma ideia. Ele vem falando de fé. Tá? Ele vem nos desafiando a essa realidade. Outra coisa que é importante nós lembrarmos aqui é de que nós já tínhamos falado de que, embora o reino, né, ele apenas foi inaugurado, né, o reino ainda é incipiente, né, ele não está estabelecido, mas ele já foi
inaugurado, nós também, queridos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, já estamos acumulando tesouros no céu, né? E, de uma certa maneira, desfrutando destes tesouros, né? O Senhor coloca lá em Efésios que nós já nos encontramos pela fé nas regiões celestiais. Nós não estamos lá ainda fisicamente, mas já pela fé nos encontramos nesta realidade, né, de toda a provisão, de toda a realidade de descanso, né, de que o Senhor vem colocando aqui. Por quê? Porque é pela fé. Então, o reino ainda não veio em toda a sua plenitude. O reino ainda virá em toda a plenitude, em todo o esplendor. E nós aguardamos isso. Nós aguardamos essa consumação a fim de entrar na plenitude das bênçãos que o Senhor preparou. Então, nós não desfrutamos ainda de toda a plenitude das bênçãos, mas nós já desfrutamos das bênçãos do Senhor em nossa vida, em nossa família, em nosso viver. Tá? Então, o discípulo, ele vive pela fé. Tá? E também nós vivemos, né, nessa realidade de que a plenitude ainda não é por nós desfrutada. Tá? Mas às vezes nós temos que nos perguntar, né, que nós muitas vezes dedicamos tanto tempo e tanto amor, né? A preocupação mesmo é a questão do amor, né? Muitas vezes tanto amor às coisas transitórias, né, de que elas são passageiras, né? Elas não, os bens, né, transitórios de hoje, né, não terão valor nenhum daqui sei lá, 30 milhões de anos, né, na eternidade, por exemplo, né? Esse conceito de eternidade não encaixa nossa cabeça de maneira perfeita, né? Então, o que Jesus está nos dizendo, queridos, é que trocar o eterno pelo temporário não é um bom negócio, né? Se nós usarmos essa expressão de negócio, né? Porque está falando de dinheiro, né? Então, trocar o que é eterno por aquilo que é temporário realmente é um mau negócio. Não importa qual é o enfeite, né? Qual é a realidade do temporário que pode torná-lo mais bonito, né? Mais desejável, né? A Bíblia usa exemplos, né? Às vezes bem simples, né? De pessoas que trocaram, né, o eterno pelo temporário, né? Se amaram coisas e por conta dessas coisas, né, passageiras, né, até perderam a vida. Dá para usar alguns exemplos para vocês. Vocês lembram, por exemplo, de Acã? Quem lembra de Acã? Lembra de Acã? Né? O que Acã fez? Foi bem simples, né, na nossa perspectiva, assim, de olhar e falar assim, puxa vida, ele só se apossou de uma pequena parte de um despojo, né, que o Senhor falou, olha, não é para ficar. E ele amou tanto aquilo que se apossou, escondeu, né, e por conta disso, o que aconteceu com ele? Com ele e com a sua família. Lembram disso? Lá no livro de Juízes? Tudo bem? Preciso ler ou vocês lembram do chamado pecado de Acã? Lembram, né? Ok. Então, olha, a gente olha assim para exemplos, né, de Acã. Olhamos, por exemplo, de Salomão, o próprio autor de Eclesiastes, né? Deus falou para ele assim, olha, não acumule
não vá atrás de riquezas, não vá atrás de tesouros, não vá atrás de cavalos, não vá atrás de mulheres, né? E ele até caminhou bem por um tempo, mas depois, o que aconteceu? Ele acumulou para ele exatamente aquilo que Deus falou para não fazê-lo, né? Outro exemplo, mais do Novo Testamento, lembra do jovem rico, né? Que o Senhor falou para ele, dá tudo que você tem, né? Dá aos pobres e siga-me. E o que aconteceu com ele? Aí ele saiu triste e foi embora. Diz a palavra de Deus que ele tinha muitos recursos, era muito, por isso que fala o jovem rico, né? O Senhor não estava dizendo para assim, olha, você não vai ter mais posse de nada. O que o Senhor estava dizendo é que, olha, o seu amor não vai estar mais nessas coisas, então você vai deixar e vai me seguir, né? E ele vai embora triste. O outro exemplo do Novo Testamento é Demas. Lembra de Demas, que Paulo coloca lá em 2 Timóteo, ele fala, Demas amou o presente século e abandonou. Então, são apenas 4 exemplos para nós, para mostrar, né, de que nós corremos o risco, nosso coração, né, é enganoso, nosso coração é muito egoísta, né, se nós não tomarmos cuidado, nós também poderemos amar algumas coisas a ponto de achá-las mais importantes que as coisas do reino, mais importante do que aquilo que o Senhor nos manda seguir, né? Alcançar, conquistar, né? Aquilo que é eterno, né? Então, é um desafio que o Senhor coloca aqui. E também não é apenas uma questão de receber ou não recompensas. O que eu queria destacar para nós aqui é o seguinte, e vocês sabem disso, né? O que o Senhor está colocando aqui para nós, né? Não é apenas uma questão de, olha, os tesouros aqui, eles são passageiros, tá bom? Eles são transitórios. Eles vão acabar um dia. Isso até nós sabemos um pouco, né? Embora a gente deixe o coração da gente, muitas vezes, nos guiar. Novamente, também não é uma questão apenas de recompensa. A gente sabe que vai receber porque a Bíblia nos ensina. Tá? Eu acho, né, entendo que é mais que isso, no sentido de que as coisas que nós estimamos governam a nossa vida. Eu acho que esta é o grande perigo, a grande ênfase que Jesus queria nos ensinar aqui. Tá? Vou repetir. As coisas que nós estimamos, que nós amamos, que nós buscamos, tá? Essas coisas, de fato, governam a nossa vida, né? O que nós valorizamos nos direciona a mente e as emoções também, e até consome o nosso tempo, porque nós ficamos sonhando, planejando, nos esforçando para alcançá-las. Por isso que Jesus coloca, né? Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, o versículo 21. Se alguém deseja, acima de qualquer coisa, ganhar muito dinheiro, né? Sei lá, alcançar, né? Alguma coisa nessa terra, né? Ganhar muito dinheiro para poder comprar sei lá, uma casa linda, fazer uma viagem daquela para a Europa, enfim, qualquer coisa que seja, né? Essas coisas, né? Tomarão o seu coração, tá? E você vai sonhar, vai se planejar. Então, essas coisas não são erradas em si. Eu acho que é claro para nós isso, né? O que o Senhor está nos alertando é de que essas coisas
podem governar a nossa vida se nós darmos a ela, né, a elas o valor que a Bíblia não dá. Né? Elas são importantes, elas são valorosas, elas são úteis, tá? Mas elas são transitórias. Então, temos que buscá-las, temos que procurar conquistá-las, mas dentro do valor que a Bíblia coloca. Primeiro, o reino de Deus, tá? E essas coisas devem ser por nós buscadas, devem ser por nós sonhadas, né? Mas dentro né, de um equilíbrio, de uma maturidade e de uma dependência de Deus que só experimenta quem vive pela fé. Então, nenhum destes valores, nenhuma dessas coisas que nós estamos compartilhando aqui, ela é intrinsecamente má. Tá? Todas essas coisas são importantes, mas o que eu quero destacar, elas podem, presta atenção, essas coisas, qualquer coisa que é boa, tá? Qualquer coisa que é boa, tá? Nós estamos usando exemplos aí de um carro, por exemplo. Eu quero trocar meu carro, isso é bom? Tranquilo, não há nenhum problema nisso, tá? Eu quero trocar a casa, eu quero fazer uma viagem, enfim, eu quero reformar minha casa, sei lá, eu quero comprar, vou usar o exemplo do Marcos, ele tem um monte de violão, eu quero comprar o violão mais melhor de bom que existe, alguma coisa assim, né? Enfim, essas coisas não são ruins, tá bom? Agora, elas podem tornar-se mas se for considerado o nosso maior tesouro. Tá? E aí nós estaremos sendo atraídos por eles. Nós nos inquietamos. Tá? Nós nos preocupamos, nós muitas vezes nos desesperamos. Né? E mais ainda, né, nós podemos medir as outras coisas ou as outras pessoas em relação aos nossos tesouros. Tá bom? Então, olha, as coisas não são más, mas elas podem tornar-se más se formos atraídos por elas e elas se tornarem os nossos tesouros. Tá bom? Eu acho que o pior mesmo, né? O pior é quando os nossos objetivos eles são de fato maus. Aí a coisa é muito pior, né? Quando eu tenho um objetivo que ele, aos olhos de Deus, ele é mau mesmo. Aí o perigo é duplo, não é verdade? Tá? Mas eu quero destacar para nós aqui a primeira parte, que é essas coisas não são más, mas elas podem tornar-se más. Tá? Quando eu me distancio das coisas do reino, eu me distancio dos valores do reino, na verdade, eu posso até deixar de lado os valores do reino para que eu alcance aquilo que eu quero alcançar. Me vem na mente agora, né, um texto lá de Jeremias. Deixa eu ver se... Vão comigo lá para Jeremias, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui. Versículo 11. 17, 11. Vou ler o 10 e o 11, tá bom? Jeremias 17, 10 e 11. Diz assim: Eu, Yahweh, Deus, o Senhor, sondo profundamente o coração
e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão e, no fim, ele acabará como um tolo. Jeremias já alertava, né, de que nós também, né, ser humano, nós também podemos correr atrás de coisas e adquiri-las por meios injustos, isto é, adquiri-las deixando de lado os valores do reino. Ok? Então, estes perigos, né? Está tudo intrínseco aqui naquilo que Jesus colocou de tesouros. Tá? Então, só para fechar um pouquinho essa parte aí, né? Esses tesouros bons, estes exemplos que nós colocamos, eles podem tornar-se maus se o nosso coração estiver neles, se eles nos atraírem de tal maneira de que o nosso amor por eles é maior do que o nosso amor ao reino, às coisas de Deus. Eles podem tornar-se maus. O outro que eu falei é de que se a coisa é má, né, por essência, aí o perigo é muito maior, é óbvio para nós, né? E a questão que eu falei na primeira vez é que essas coisas boas, né, quando elas se tornam o objeto do nosso amor, nós podemos correr o risco de alcançá-las, né, deixando de lado, ferindo os valores do reino, alcançando algumas coisas por meios injustos, isto é, né, deixando de lado todos os valores do reino de Deus. Tá bom? Então é isso, né? Qualquer um de nós, né, consegue aí olhar para dentro do próprio coração, né, nos examinar com sinceridade, tá? E examinando o nosso coração com sinceridade, nós conseguimos descobrir, né, os nossos verdadeiros tesouros, né, apenas analisando os nossos desejos mais profundos. Eu acho que não digo fácil, mas dá para saber quais são os nossos tesouros. É só a gente olhar para os nossos desejos mais profundos. Tá bom? Então, a nossa vida, queridos, ela se move, né, para onde estão guardados os nossos tesouros. Porque Jesus falou isso. Onde está o nosso coração, aí também estará o tesouro. Onde está o tesouro, está o nosso coração. Tá? Então, dá para nos avaliarmos, dá para nos deixar sondar, né, por aquilo que acontece dentro de cada um de nós. Tá bom? A nossa vida, ela se move para onde estão guardados os nossos tesouros. Tá? Por quê? Porque o nosso coração nos levará para lá. Portanto, seguir a Jesus Cristo significa o desenrolar, o desenvolvimento das nossas mais profundas afeições, do nosso amor, como o Senhor coloca. Tá? Então, é uma educação. Tá? O Senhor nos educa, diz a palavra de Deus, na 2 Timóteo, né? De que a palavra de Deus nos educa para nós cultivarmos uma lealdade inabalável aos valores do reino. E assim fazendo, tá, nós teremos prazer em tudo aquilo que agrada a Deus.
nós teremos prazer em tudo aquilo que Deus dá valor, em tudo aquilo que Deus aprova. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Acho que quando isso acontece, nós entendemos um pouco mais o que Paulo quer dizer lá em Colossenses capítulo 3. Abram lá comigo. Portanto, né, quando ele vem falando a partir do capítulos 1 e 2, então ele, novamente, aquela palavrinha que eu sempre destaco, né? Fala, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, isto é, toda a realidade do que significa estar ressuscitado com Cristo, isto é algo que pela fé nós já desfrutamos. Buscai as coisas do alto, o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, nos objetivos do alto, e não mais nas coisas da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Né? Então, a realidade que eu falei de que nós já desfrutamos, ainda que não na plenitude, nós já desfrutamos das coisas celestiais, dos valores celestiais. Né? E por causa disso, nós pensamos nas coisas do alto, nós buscamos as coisas do alto, esses são os nossos objetivos. Né? Buscar as coisas do alto é buscar aquilo que Deus busca, é seguir a Deus, seguir ao Senhor Jesus Cristo, ver o que Ele está fazendo e andar com Ele. Né? É segui-lo mesmo. Entende? Então o que Deus aprova, eu aprovo. O que Deus desaprova, eu desaprovo. Essa é a realidade de um discípulo do Senhor quando ele pensa na questão de tesouros, quando ele pensa naquilo que são os valores. Um outro texto que eu quero ler com vocês, né, este também é conhecido, está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Vamos um pouquinho para frente aí, por favor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. (17 até o 19). 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Desta maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Alguém quer fazer algum comentário? Voltem lá para Mateus, por favor. Alguém quer fazer algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Ou alguma dúvida? Só enquanto eu tomo água. Ninguém?
Olha lá, vocês estão correndo um sério risco. Quando ninguém falar nada, aí eu pergunto. Faço que nem os alunos do seminário. Se eles não falam nada, eu chamo pelo nome e pergunto. Gil. Quem começou a falar? Perdão. Romero? Opa, Eu cortei alguém? Alguém ia falar? Pastor, no meu caso, eu não tenho pergunta, porque tá bem explicado, tá mastigadinho isso aí, entendeu? Ok. Tá bom. Então tá legal. Então, Jóia, ninguém tem pergunta, dúvida, acho que está bem claro para nós, né? Tá claro, mas não tá, né? Tá claro, mas o risco para nós ainda é bem... como é que eu vou dizer? Enfim, eu creio que é um risco que a gente corre, né? O risco de amar aquilo que Deus falou assim, ó, não ama não, porque isso aí vai passar, isso é transitório, né? Então, acho que para nós é bem saudável, né? Nós buscarmos essas coisas que são úteis, né? Eu acho que é importante para nós, né? Nós sonharmos, nós orarmos, nós buscarmos coisas melhores. Eu acho que faz parte, né? Deus é tão bom que Ele nos permite essas coisas de você buscar, né? Coisas deste mundo que são boas, que são úteis para nós, e nós temos que cada vez, né, buscar essas coisas com, né, a sabedoria, com o temor, né, e o tremor, né, de Deus, de tal maneira que essas coisas não ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Por isso que é importante lembrar dessas palavras que às vezes parecem apenas palavras na Bíblia, mas tudo que está escrito lá tem um sentido, tem um propósito que Deus coloca. Por isso que ele vai falar aqui para frente, nessa própria passagem, né, ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar. Né? É importante a gente lembrar dessas pequenas e simples palavras, porque o Senhor não coloca, por exemplo, a gente vai chegar lá, né? Busquem apenas o reino de Deus. Ele não fala isso, né? Deus é misericordioso, Deus nos permite, né, desfrutar de coisas aqui dessa terra que são boas, né? Que são úteis para nós, que agradam o nosso coração, que alegram o nosso coração, né? Mas elas não são, né, as coisas mais importantes para nós, né? Elas são desfrutadas por nós, né? Mas não, o nosso coração não está nelas. Se nós tivermos, amém. Se nós não tivermos, amém também, né? Mas agora, do reino, não. As coisas do reino, nós temos que ter. Né? E aí não é se tem amém, se não tem amém. Não. As coisas do reino, os valores que agradam a Deus, nós temos que dizer, sim, eu quero, eu tenho que buscar, eu tenho que ter. E aí não é se não ter amém, porque são valores eternos. Né? Eu tenho uma mensagem, né, de que fala de que investir naquilo que é eterno, né? Na pessoa de Deus, na palavra de Deus e nas pessoas, no povo de Deus. Tá? Isto é eterno. Essas coisas são eternas, né? Coisas, né? São pessoas, né? Então é a pessoa de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Tudo isso é eterno. Então eu tenho que investir minha vida nisto. E, paralelamente, ali, secundariamente, né, eu vou, dentro do propósito de Deus, né, procurar alcançar outras coisas. Né? E nós temos que buscar essas coisas, nós precisamos delas, e Deus sabe, tá bom? Então, o problema está mesmo na questão de aonde está o nosso coração, porque essas coisas que buscamos movem a nossa vida. Se o que eu quero
né, é o reino de Deus em primeiro lugar, isto vai mover a minha vida. Tá? E o meu coração vai estar lá. Tá? E Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele acrescenta essas outras coisas para nós, né, dentro do propósito dEle e da vontade dEle. Tá bom? Então, fica aí a primeira parte, né, do 19 até o 21. Vamos continuar. Agora vamos ler o 22 e o 20. Alguém ia falar? Eu queria fazer só um pequeno comentário Fale, nesse sentido aí, porque, assim, eu vejo que, embora as pessoas, né, falem muito que, por exemplo, vê a palavra e entende de forma muito bem explicadinha, como você fez aí, falou, mas eu vejo, assim, uma incompatibilidade das ações dos cristãos com essa palavra, porque, assim, embora ela, assim, no imaginário dela, parece que ela realmente está preocupada com o reino de Deus, o fato dela glorificar Deus, elogiar, vamos dizer assim, a pessoa de Cristo, né? Tem aquelas pessoas que a gente encontra, e cristãos, né, que nem congregam, né, não tem nem sequer o compromisso de congregar. Não consegue, vamos dizer assim, na prática, ter esse compromisso, essa responsabilidade de congregar. Mas ela sempre faz elogios, né, à pessoa de Jesus, ela diz que o Senhor tem abençoado muito ela, e quando ela quer alguma coisa, ela sempre, né, ela vai orar a Deus para que, né, que o Senhor abençoe, vamos dizer assim, a compra dessa casa, eu quero comprar aquele carro, estou pedindo a Deus para me abençoar, coisas do tipo. Então, assim, eu penso que se os cristãos verdadeiramente entendessem essa palavra, o maior motivo, vamos dizer assim, que um dos sinais, eu acho, seria a igreja não estar tão vazia. Porque o buscar a Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar, eu entendo que, em primeiro, você tem que assumir e aceitar, primeiro reconhecer, segundo aceitar, e assumir essa responsabilidade de fazer a sua parte enquanto, no sentido de filho de Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus, mas também somos trabalhadores da seara de Deus, né? E a seara é o reino, vamos dizer assim, no sentido de trabalho, né? E às vezes nem é o fato de você estar todo dia, ou toda semana, ou todo domingo na igreja, não é isso. Mas não usar, às vezes, a Deus ou a palavra só para atender seus interesses, né? E a gente vê muito hoje isso, as pessoas se denominam como cristãos, mas elas não têm compromisso nenhum, né, na igreja, que a igreja nada mais pelo menos a gente sabe o conceito de igreja, mas a gente sabe também que existe, vamos dizer assim, uma instituição física, né, que demanda trabalho e responsabilidades, e que são poucos os que estão lá disponíveis para esse trabalho, né, para esta obra. Então, eu penso que é uma coisa assim que as pessoas deveriam pensar um pouco sobre essa responsabilidade. Inclusive, às vezes, nem criam seus filhos, né, vamos dizer assim, investindo tempo e recurso, né, principalmente assim na questão, por exemplo, nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas elas não congregam, elas não levam seus filhos na igreja, né, elas não têm aquele compromisso de participar dos estudos, seus filhos ficam fora também desse espaço que é a igreja, né, que é a denominação, não fazem parte das classes. Então, vamos dizer assim, nós enquanto adultos, eu penso assim, você enquanto adulto e que cria os seus filhos dentro de todo esse processo dentro da igreja, participando das escolas bíblicas dominicais, ela tem toda uma vida. Se quando ela chega lá na vida adulta, ela faz uma escolha diferente, mas você, enquanto pai e mãe, você cumprir com suas responsabilidades. Você fez aquilo que realmente a palavra
nos ensina a fazer. O fato de não estar congregando, não participando, foi uma escolha dele. E aí ele também assume essa responsabilidade, né? Então, eu acho assim, se hoje realmente nós, como cristãos, entendêssemos essa palavra aqui, não, né, de realmente pensar nesses tesouros, acumular esses tesouros que são os valores espirituais, mas também as práticas e ações, né, espirituais, eu acho que as igrejas hoje estariam em outro patamar. Ok. É um aspecto sempre de oração e desafio para todos nós, né? Eu creio que nesse aspecto, né, e também outros, Val, se as igrejas brasileiras, né, se os cristãos buscassem, em primeiro lugar, o reino, né, como a gente vai ver daqui a pouco, né, eu creio que também a própria sociedade nossa, né, veria os cristãos, né, da maneira que Deus nos enxerga, né? Nós falamos bastante lá no início do Sermão do Monte em ser sal, ser luz, não é verdade? Então isso envolve bastante coisa, né? Envolve vários aspectos, né? Não apenas a questão dos tesouros, né? Mas muitas outras realidades na vida dos cristãos, né? Legal. Vamos seguir aqui. Vou ler o 22 e o 23, tá bom? Os olhos são a lâmpada do corpo, ou a candeia, de acordo com a versão. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Tá bom? Então, vamos seguir um pouquinho aqui para aquilo que Jesus está falando. Essa outra metáfora talvez não seja assim tão fácil de entender como a primeira, né? Os olhos são a lâmpada, a candeia do corpo. Tá? Eu estava estudando este texto, e aí no material que eu tenho aqui, eu peguei alguns autores, e eles falam assim, primeiro, esses dois versículos que nós lemos agora, eles podem ser, tem a origem no parágrafo anterior, né? Então, se os nossos olhos forem bons, eles vão ter condições de encontrar o caminho correto. Essa é uma primeira ideia. Tá? Então, continuando aquilo que nós lemos até o 21, né? Então ele continua, olha, se teus olhos forem bons, tal, a ideia de que se os nossos olhos forem bons, né, iluminados, né, nós poderemos encontrar o caminho correto. Então, os nossos olhos bons guiariam todo o nosso corpo para aquilo que é bom. Tá? Essa é a primeira ideia. Deu para entender a primeira ideia? Sim, faz com o dedinho assim, ó. Tá bom, tá? Esta é a primeira ideia. Há uma segunda interpretação, né, que talvez alguns falam que é de uma forma mais simples, né? É como se o corpo representasse a nossa casa, né, ou um cômodo, né? Então, a finalidade dos olhos é iluminar a casa de tal maneira que ela seja cheia de luz. Os olhos, então, eles como que representassem essa questão da fonte de luz. Eles vão iluminar a casa toda. Então, para que o indivíduo seja cheio de luz, para que a sua casa seja cheia de luz, os olhos têm que ser bons. Tá? Se os olhos forem maus, né, a chama não for boa, né, ou o vidro tiver
cheio de fuligem ou coisa do gênero, né? A pessoa vai continuar numa escuridão, tá bom? Então, essa é uma ideia também, né? A grande questão aqui é entender o que Jesus coloca com o adjetivo bom. Né? Vocês já ouviram uma expressão que fala que os olhos são a lâmpada da alma, né? Alguma coisa assim, né? O que entra pelos olhos ilumina o coração e coisas do gênero. Vocês já devem ter ouvido isso, né? A grande pergunta aqui é o que Jesus quis dizer com o adjetivo bom. Antes de eu responder, eu queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês acham? Deixa eu ouvir vocês, antes de dar uma segunda ideia, uma terceira ideia, que na verdade, né? A primeira e a segunda que eu já dei. O que vocês acham quando ele fala os teus olhos têm que ser bons? O que é um olho bom? E aí? Fale, Fernando. Pronto, vou fazer assim, eu vou chamar pelo nome. Agora, vocês viraram seminaristas. Fale, Fernando, o que é um olho bom? Tu está me ouvindo, Fernando? Não. Através da palavra, daquilo que o Senhor nos ensina, e nós devemos estar colocando em prática, assim nós estaremos a cada dia com nossos olhos iluminados. Ok, um olho bom, então é um olho iluminado, orientado pela palavra. Ok, joia, irmã Lúcia. Mais alguém? Pastor, o senhor falou aí duas vertentes de interpretações, né? E acredito que uma que a gente pode considerar é que ele está falando sobre aonde colocar nos versículos anteriores o seu coração, né? Está dando aqui em metáforas uma descrição de como é que a gente se avalia. E os olhos seriam você filtrar o que você vê, o que você contempla. Porque o que a gente vê não é só a questão da visão, mas é a visão que cobiça, a visão que interpreta, a visão que contempla, pode ser má ou boa. Então, no meu caso aqui, eu estou entendendo assim, uma das vertentes pode ser, se os seus olhos forem bons, ou seja, dependendo do que você contempla, você vai ter resultados ou bom ou mal. Ok. Legal. Ninguém comentou. Eu imaginei que vocês fossem compartilhar assim. Uma interpretação que, como ele vem dizendo, a questão do tesouro, como o Marco levantou, né, ele vem de onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Uma interpretação mais comum que eu sempre ouvi é de que os olhos bons aqui que Jesus coloca, né, é um compromisso com a generosidade. O olho mau para o judeu, para o rabino, né, o olho mau é uma pessoa egoísta. Então, aquela pessoa, para os rabinos, né, que tem olhos maus, é uma pessoa egoísta. Então, olhos bons seria o contrário. Olhos bons seria uma pessoa generosa, né? Até porque, quando você olha no Antigo Testamento, toda vez que você passar pela palavra bondade, né, a palavra bondade no hebraico é olhos bons, né? E a palavra egoísmo,
é olhos maus, né? Então, para os rabinos, né, a ideia, né, é um pouco desta. Tá? Então, a pessoa que tem olhos bons, né, incluindo tudo que vocês estão falando aí, né, que a irmã Lúcia falou, que o Marcos também falou, né, é uma pessoa generosa, entende? Porque os olhos dela, né, estão colocados, né, nas pessoas, naquilo que é importante, naquilo que é eterno. Então, esta é uma interpretação, né, de que olhos bons são pessoas, equivale a dizer, né, de que é uma pessoa generosa. Isso se encaixa até muito bem no parágrafo anterior, né, porque ele está colocando que o meu tesouro não são as coisas deste mundo. Então, eu não me apego às coisas deste mundo, eu não amo as coisas deste mundo a ponto de não ter condições de compartilhar essas coisas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Tá? Então, os olhos maus seriam aquelas pessoas que não conseguem compartilhar, não conseguem distribuir, não conseguem doar. Estes seriam os olhos maus. O oposto seriam os olhos bons, né? Juntando com o que vocês falaram, né? Uma pessoa cujas ações são orientadas pela palavra, né? Então, os olhos, né? A vida é iluminada pela palavra. Então, aplicando um pouco do que a irmã falou, né? Então, uma vida orientada, iluminada pela palavra, é uma vida que consegue tranquilamente compartilhar os bens que Deus colocou em suas mãos, o tesouro que Deus colocou nas suas mãos, tesouro terreno, né? Bons, né? Ele consegue compartilhar porque os seus olhos são bons. Tá? Isto é uma interpretação que é dada a esta passagem, né? Uma outra aí juntando com aquilo que o Marcos falou, né? Então é alguém cujos olhos não são olhos cobiçosos, não são olhos desejosos daquilo que Deus condena que nós desejamos, né? Ou até que a gente cobice, né? Que é o 10º mandamento lá, né? Cobiçar as coisas dos outros. Então, os olhos bons são aqueles olhos que não cobiçam, são olhos contentes, né? Olhos bons seriam olhos de pessoas contentes com aquilo que Deus tem dado. Eu não cobiço, eu não desejo porque desejar no sentido de estar insatisfeito, né? Não de desejar o que a gente pode desejar, pode pensar sem uma questão de insatisfação, tá? Então, é essa a realidade aí. Então, uma ideia mais abrangente é uma ideia de que olhos bons são pessoas que são generosas, tá bom? Há uma versão que a Septuaginta traduz essa palavra por olhos simples, né? Que dá o significado no seguinte: os olhos simples, né? São aquelas pessoas que procuram ter uma lealdade aos valores do reino. Tá? E as analogias que Deus coloca aqui, né? O tesouro e o dinheiro, né? Então, a ênfase aqui, os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. A ênfase está na sinceridade de propósito, na fidelidade do coração para com Deus. Esta é uma outra ideia. Tá bom? Então, eu queria deixar bem destacado essas duas. A primeira, né, de que olhos bons seriam pessoas generosas, que está dentro até do próprio contexto. Tá bom? E a segunda ideia, né, de que olhos bons são pessoas que
que possuem, que procuram ter uma lealdade inabalável aos tesouros, né? Aos valores do reino. Então, essas pessoas são plenas de luz. Tá? Essas pessoas iluminam não apenas a própria vida, né? Plena de luz, como a própria casa, e também ela emite luz, porque é a luz do Senhor. É a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, o resultado aqui, como Jesus coloca, o corpo será pleno de luz. Eu creio que isso envolve, né, tudo aquilo que vocês falaram aí, né? Envolve a questão da pureza no olhar, envolve a questão de não cobiçar, né, não desejar, envolve a questão de uma vida orientada, iluminada pela palavra de Deus, né? Tudo isso, para mim, está envolvido naquilo que Jesus falou, porque ele fala que o corpo será pleno de luz, ou cheio de luz, tá? Iluminado. O que é um corpo iluminado? Né? É estranho pensar assim, né? É um conceito que nós temos que traduzir em atitudes. Né? Falar que meu corpo é cheio de luz parece meio etéreo, né? Um negócio meio, sei lá. Nós temos que colocar isso em atitude do dia a dia. Então, o que é um corpo cheio de luz, como ele coloca aqui no final do versículo 22? Um corpo cheio de luz é um corpo orientado, né? Vou juntar o que vocês falaram. Um corpo cheio de luz é um corpo cujas atitudes são pautadas pela palavra de Deus. É uma vida generosa. É uma vida contente com o que Deus tem dado. Ela não é cobiçosa, ela não é murmuradora, né? E é uma vida que busca de verdade firmar, né, os seus valores com uma lealdade inabalável aos valores do reino. Então, essas questões são atitudes práticas, né? O que é uma vida iluminada, uma vida cheia de luz. São essas coisas do meu dia a dia, né? Eu posso, juntando o que nós falamos atrás, eu posso buscar, né? Eu posso sonhar com algumas coisas que eu tanto desejo, né? Um carro, uma casa, um vestido novo, sei lá o quê, um violão novo, né? Qualquer coisa do gênero. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso, né? Claro que eu posso, né? Mas essas coisas precisam ser secundárias, precisam correr em paralelo na minha vida, né? O que move a minha vida são as coisas de Deus. Isto move a minha vida, me carrega, tá? As outras coisas não podem me carregar. E se me carregar, aí eu estou correndo um perigo de deixar o meu coração se envolver com essas coisas. Pastor, ok? Oi. Dadas as considerações, a gente pode repetir o exemplo de Acã, não é mesmo? Verdade. Porque havia uma ordem dada a Josué, e Josué passou a toda a comunidade de como seria o primeiro povo a ser destruído, a ser conquistado. A primazia, Deus considera isso muito, muito sério na Bíblia, né? E Acã, sabendo da direção, da determinação, ele viu uma capa babilônica e as barras de ouro. E não houve temor, né? Houve ali um olhar impuro, um olho mau, né? Vamos dizer assim. Um olho mau. O resultado foi trevas, inclusive a família. Então se encaixa bem aqui nesse texto, né? Tanto é que depois de Jericó, aí sim, o povo podia ficar com os despojos. Mas essa primeira conquista deveria ser ofertada a Deus.
Essa é uma daquelas passagens, né, de que a gente pensa assim, né? Rapaz, ele apenas pegou uma capa, uma cunha, né? Apenas isso, né? Ele não ficou nem com todos os despojos, né? Apenas, sabe aquela coisa assim? É apenas uma coisinha que eu vou me apropriar, né? Mas como o Marcos falou, né? Isso foi uma ordem clara, né? Inequívoca, né? Bem simples de Deus. Deus fala, não faça isso, né? E quando há questões assim, Deus deixou registrado, olha, não façam isso. Então, qualquer coisa, ainda que pequena, né, que eu possa desobedecer de uma ordem clara, límpida da parte de Deus, né? Não há desculpa para dizer assim, eu não entendi direito, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Se nós olharmos para nossas atitudes, né? É um texto que eu não entendi direito, então eu acabei errando, né? Deus conhece o nosso coração, né? Ele sabe exatamente se eu fiz deliberadamente, né? Ou se eu realmente não sabia, né? Então acho que é importante nós lembrarmos disso. Por isso que no Antigo Testamento há pecado involuntário, pecado voluntário, né? Até porque no progresso da revelação, né, o povo foi aprendendo, Deus foi se revelando, né? Há um progresso na revelação. Nós sabemos hoje muito mais do que os judeus sabiam na época do Antigo Testamento, por exemplo. Tá? Então, nós que sabemos mais, temos maior responsabilidade, tá? Porque hoje nós temos a palavra revelada, completa. Tá? A nós compete estudá-la, né? Interpretá-la corretamente e aplicá-la à nossa vida. Legal, voltem lá para Mateus, vamos continuar. Deixa eu abrir aqui, Mateus. E aí o Senhor coloca depois uma outra metáfora, né? Que é a metáfora de como se eu fosse um escravo, né? Porque ele fala no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, né? Algumas versões ainda trazem a palavra no original, a palavra mamon. À primeira vista, este texto parece ser assim um pouco radical na polarização, né? Ou é um ou é outro. Tá? Não dá para ser os dois, né? E eu creio que o Senhor é radical mesmo. Radical, o que eu quero destacar para nós aqui, eu não sei se vocês observam assim como eu, né? O que eu quero destacar porque o Senhor não está colocando aqui uma questão assim, ele não está pensando em Senhor como se fosse um patrão do nosso século, por exemplo, né? Né? É possível eu trabalhar para dois patrões? Sim ou não? Entenderam a minha pergunta? É possível trabalhar para dois patrões? Sim ou não? Cadê vocês? Vocês estão travados? Sim ou não? É difícil, pastor. Às vezes... Eu não perguntei se é fácil, eu perguntei se é possível. É possível eu trabalhar para dois patrões? Não, não é. Não é? É. É possível. Eu trabalho. Tem gente que tem dois empregos. Meu filho trabalha. Para dois. Então, o filho da Rosa trabalha para dois patrões. Tem dois empregos. Então, é possível eu trabalhar para dois patrões? É possível.
Agora, o que eu quero destacar aqui, não sei se vocês enxergam assim, é como Jesus colocou. Ele falou, olha, ninguém pode servir a dois senhores. E aí a coisa muda de figura. Eu posso até trabalhar para dois patrões. Posso ter dois empregos? Posso. Né? Agora, quando ele coloca a palavra servir a dois senhores, aí acho que aí eu vou usar o que o Marcos falou, aí é impossível. Por que impossível? Porque Jesus falou que é impossível. Então, ele não está usando a ideia, né, de trabalhar em dois empregos. Né? Ele está indo muito mais profundo. Né? Ele está indo lá no âmago da nossa vida. Ele quer dizer que o nosso amor mais profundo e a nossa principal lealdade de toda pessoa deve ser dirigido ao Pai, deve ser dirigido ao nosso Salvador. Né? É essa a ideia que ele coloca, porque não dá para servir, né, a um e também servir a outro. Tá? Essa realidade aqui é importante. Né? Ele vai destacar que nos momentos, né, talvez de crise, né, nós temos que decidir qual será o nosso principal, aonde está o nosso amor. Né? Não é tanto uma questão de amor e ódio, né, que às vezes as pessoas polarizam entre o amor e o ódio. Né? Eu acho que não é tanto essa polarização. Né? Nos momentos de crise, um dos senhores, né, vai ter a preferência. Né? Qual que eu vou servir? Se eu vou servir ao dinheiro, ao Deus Mamon, ou eu vou servir ao Deus vivo. Quando ele fala servir, vamos juntar tudo que nós temos falado até agora, desde o início. Quando ele está falando do servir, é dedicar, né, o meu alvo. A minha vida vai se mover em direção àquele a quem eu estou servindo. Nós temos que juntar todo o contexto. Né? E aí não dá. Né? E aí aquilo que a Val comentou, né? Não dá para eu servir a Deus, mover a minha vida em direção ao Senhor e ao reino, servir, dedicar-me e também servir, dedicar-me ao mundo, ao dinheiro, às coisas que eu tanto quero. Eu vou ter que escolher uma coisa ou outra. Não tem jeito. Né? Naquela hora que eu tiver que tomar uma decisão, o que eu vou fazer? Né? Eu vou servir a isto ou vou servir aquele? E aí, nesta hora da crise, ou na hora de tomar uma decisão e fazer uma escolha, eu vou ter que escolher, né, um ou outro. Aí, juntando com o que vocês estão dizendo, e aquilo que a Val colocou, de as igrejas, né, não estarem sendo sal e luz que deveriam, é porque, na verdade, nós não estamos servindo ao Deus vivo, porque se estivéssemos servindo ao Deus vivo, muita coisa seria diferente. Na hora das escolhas, na hora da crise, nós, na verdade, preferimos, né, a quem servir. Tá? O Senhor coloca aqui, né, ele faz essa metáfora, né, ninguém pode servir a Deus e a outro Deus, com letra minúscula, chamado Mamon. Né? E quando ele fala dinheiro aqui, né, ele está continuando aquilo que ele colocou lá atrás, quando fala do tesouro, quando fala do coração, quando fala dos olhos, quando fala da generosidade, né? Tudo isso está incluído. Na verdade, essa palavrinha mamon, esse Deus com letra minúscula aqui,
A princípio, a palavra significava alguma coisa, ou a verdade, tudo aquilo em que eu coloco a minha confiança. Tá? Então, é algo em que eu coloco a minha confiança ou alguma coisa no gênero. E nós sabemos que é assim, queridos. Nós sabemos que é assim. O ser humano, em geral, né, ele coloca a sua confiança nas riquezas, né, e a palavra riquezas passou a se referir a todos os bens materiais, né, no mundo em que nós vivemos hoje. Então, ninguém pode se dedicar a Deus e se dedicar a ter muito dinheiro ao mesmo tempo. Não dá. Né? Ou uma coisa ou outra. Por quê? Por que Deus coloca assim? Porque, na verdade, não é uma questão de adquirir riquezas, queridos. Vamos juntar os versículos na nossa mente. O que o Senhor está nos alertando é de que aquilo que eu estou buscando se torna, né, objeto da minha confiança, da minha dependência. Então, por que eu busco isto? Porque eu vou estar mais seguro, porque eu vou estar mais contente, porque eu vou estar mais satisfeito, porque eu vou estar mais alegre. Então, este objeto, né, ou estas coisas, né, se tornam ou são a minha alegria. Né? A minha alegria não é Deus. E a minha alegria também não está fundamentada naquilo que eu vou receber, mas está fundamentada naquilo que eu quero receber hoje. E aí, juntando com o que nós falamos lá atrás, lembra que o Senhor falou lá, né, da própria oração, né, da própria questão da esmola. Ele falou, olha, se você quer receber a recompensa aqui nessa terra, você já recebeu. Então, tem muitos cristãos, né, que almejam recompensas, né, aqui nesta terra, como a Val falou, né, de pessoas que, eu quero a bênção de Deus, né, e eu busco a bênção do Senhor manifestada em algo que eu tanto quero na vida, e aí o Senhor me dá. O Senhor dá, e o Senhor conhece o coração. Só Ele conhece, mas nenhum de nós. Né? Então, eu acho que é alguma coisa que, a bem da verdade, queridos, acho que muitos de nós, ou todos nós, muitas vezes fazemos um grande esforço para, como é que eu vou dizer, para ter como se fosse um meio termo nesta área. Sabe? Um meio termo. Né? Eu quero caminhar por aqui e caminhar por aqui também. Né? Então, eu acho que é uma área, assim, diria que bem sensível para nós. Bem sensível, que tem que ter muito temor, né? Muita sabedoria, né? Muita iluminação de Deus, da palavra, porque é uma área sensível. A gente quer caminhar, quer alcançar essas coisas, e se eu conseguir as duas coisas, e Jesus fala assim, olha, não dá. Você não vai conseguir as duas coisas. Tá? Pastor. Você não vai conseguir as duas coisas. Agora, Deus é tão misericordioso, né? Porque Ele sabe aonde está o coração. Acho que a nossa parte neste latifúndio é avaliar o meu coração se ele não está amando essas coisas. Porque eu sei, e vocês também sabem, que há pessoas, há irmãos maravilhosos, lindos, né, e que Deus, que conhece o coração, né, tem abençoado vidas, né, cujo coração está no reino. E o Senhor concede os desejos do coração, porque Ele sabe, né, que o amor não está nas coisas. Né? São alvos, são propósitos, são desejos
que Deus, em sua misericórdia e graça, contempla. E depois ele usa esses recursos dele, colocados nas mãos de pessoas fiéis, para sustentar a sua própria obra. É assim que Deus faz. Quem ia falar o cortei? pastor? Marcos? Diga, Marcão. Não cortou, não. Um outro exemplo que cabe aqui é um próprio ensinamento do Senhor Jesus, que é Mateus 13, no verso 7, que é a parábola do semeador, quando diz que uma parte da semente caiu em solo com espinhos, e representa depois na explicação para os discípulos, né? A pessoa que crê na palavra, guarda o que foi entregue a ela, mas ela se perde na sua cosmovisão de querer ter os seus recursos, de ter conforto, e aí se identifica com esse texto aí, né? Com essa explicação. Servir a dois senhores. Não dá mesmo, porque o resultado lá não foi bom, não. A pessoa ficou sufocada, infrutífera, e aí o resultado é ruim. É verdade, Marcão. Eu vou ler o texto que você falou, o 22 do capítulo 7, ele fala que é o que foi entre os espinhos, aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas, né? Juntando com o que você falou da cobiça lá, né? A sedução das riquezas sufoca uma mensagem, tornando-a infrutífera. Muito legal, bem lembrado, né? Então, essas coisas, elas podem nos seduzir, né? Elas podem mover o nosso coração, e aí o perigo é muito grande. Ok? Deixa eu ler aqui um texto, achei muito interessante. Há um comentarista bem antigo, né? 1714, chamado Matthew Henry. E a história da vida dele é interessante. Da vida não, né? Vou só usar um exemplo. Prestem atenção. Quando ele foi roubado, alguém aqui já foi roubado? Quem já foi roubado aqui? Furtado. Marcos foi. Já. Mais alguém já foi? Marcos, os dois Marcos. Uhum. A irmã Marcos também levantou o dedinho. Esse homem, quando ele foi roubado, ele voltou para casa e escreveu uma mensagem sobre isto no seu diário. Olha o que ele escreveu. Senhor, eu te agradeço porque nunca fui roubado antes. Porque, embora tenham levado o meu dinheiro, minha vida foi poupada. Porque, embora tenham levado tudo que eu tinha, não era muito. Porque eu fui a vítima, não quem praticou o roubo. Em todos os aspectos, ele estava grato a Deus. Pela proteção, pela própria questão de que o amor dele não estava naquelas coisas, e porque pela graça ele não era o ladrão, ele era a vítima. Tá? Então, acho legal, eu só anotei isso aqui para compartilhar com vocês. Eu acho que é muito jóia a gente pensar dessa maneira. Né? Por quê? Porque a questão do roubo, todos nós somos sujeitos. Né? Como vocês falaram aí, os dois Marcos já foi, uma Marta também. Só foi a letra M, né, que foi roubada aqui, né? Os dois Marcos e a Marta. As outras letras não foram. Então a gente pode também falar que nem, né? Nunca fui roubado antes, né? Coisas do gênero. E aqueles que já sofreram isso podem dizer que, pela graça, eles foram as vítimas e não foram os ladrões, né? Então, é uma maneira de entender aquilo que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos aqui na classe, estamos sujeitos a passar por essas dificuldades da vida, tá? Isso pode acontecer com qualquer um de nós dentro do propósito de Deus, mas o importante é sempre lembrar dessas realidades, né? Da soberania, da provisão
e da graça, do livramento, da proteção de Deus para nós. Então, essas três metáforas que nós vimos nesta manhã, né, tesouro, luz e escravidão, elas foram usadas pelo Senhor, elas se unem para mostrar para nós, né, e exigem de você e de mim uma lealdade inabalável aos valores do reino. Então, o Senhor coloca aqui três exemplos, né, de que desafiam a minha sinceridade, desafiam a minha lealdade ao Senhor e aos valores que Deus coloca como valor. Tá? É importante lembrar isso, tá? Está escrito aqui porque este é um valor para Deus. Então, se isto é um valor que importa para Deus, tem que ser também algo que importa para você e para mim. Olhando para tudo isso aqui, a gente vai entender um pouco mais o que Jesus fala a partir do versículo 25. Tá? Tenho isto em mente, né? Tenho todo este fundo aqui, este pano de fundo em mente, para eu entender o que ele fala a partir do versículo 25, que é o descanso na providência dele. Por isso que ele vai dizer, não andeis ansiosos, e aí você conhece o texto que a gente vai falar na semana que vem, a gente vai continuar, e aí estamos chegando quase ao final, né? Entraremos depois no capítulo 7, que é o finalzinho do Sermão do Monte. Então, ok, queridos? Então, o Senhor usa novamente estas três metáforas para nos explicar, né? Primeiro, vou dar uma resumida, né, que eu marquei aqui. Os tesouros terrenos passarão. Eles não satisfazem porque eles não duram. Segunda lição, a nossa visão moral, a nossa visão espiritual facilmente pode se distorcer e se obscurecer. Por isso a questão da luz, né? A questão dos olhos bons, né? O olho bom. Tá? E terceiro, eu preciso escolher entre servir a Deus ou as riquezas deste mundo. Tá? Porque o reino de Deus exige uma lealdade inabalável da minha parte e aos seus valores. Tá? E, portanto, por conta de tudo isso, ele vai dizer, não se preocupe. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver, se Deus quiser, na outra semana. Tá bom? Nosso horário já até passou, são 11h40. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algo que quer levantar para que nós possamos estudar? E aí eu marco aqui. Eu costumo fazer essa perguntinha, porque para mim é legal, é um desafio. De repente tem alguma coisa que eu gostaria que eu estudasse para poder compartilhar com vocês. Tem alguém? Ok. Então tá bom. Então, se não há nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente encerra. Tá joia? Beijo no coração de vocês. Até a noite, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos para adorar ao nosso maravilhoso Senhor. Tá bom? Beijo a todos. Obrigado, Fiquem pastor. na paz. Até a noite, se Deus quiser. Até mais. Hoje a Jandira não falou nada. Ela deve estar com problema na voz. Ouviu, Dira? Outra já saiu? Não, não saiu ainda.